Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 7 de julho de 2025, segunda-feira, começando a semana. Para nós aqui aproximadamente 11h46 da noite. Vamos começar rapidamente por algumas notícias relevantes que tivemos no dia de hoje. Hoje nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico norte-americano. Tivemos aí, pessoal, o anúncio por parte de Donald Trump, a tarifa de 25% para Japão e Coreia do Sul. Então, cita aqui na notícia que, embora as tarifas para esses dois países estejam em linha com o que Trump já havia anunciado, ele alertou aí os países contra retaliações. Isso acabou trazendo bastante ruído para as três principais bolsas. Tivemos os índices de Nova York recuando. Dow Jones basicamente caiu 1,12, Nasdaq um recuo aí de 0,98 e S&P caiu cerca de 1%. Então, além dessas preocupações, né, comerciais, os rendimentos aí dos títulos americanos de 30 anos ultrapassaram 4,9% devido a preocupações persistentes sobre o déficit do país, tá? Tivemos aí as moedas dos mercados emergentes caindo, né, após o Trump avisar que aplicaria tarifas extras a qualquer país que se alinhasse com as políticas anti-americanas do BRICS. E tivemos também alguns anúncios aí por parte de Fawad Hazakzada, da City Index e Forex.com, alertando aí, pessoal, os investidores a ficarem atentos ao risco de manchetes nas próximas 48 horas, ou seja, temos 2 dias aí de tensões, tá? A possibilidade de acordos de última hora é alta, mas também é alta a chance aí de renovação das tensões comerciais, como é citado aqui na manchete da City Index. Então, pessoal, um dia bastante controverso, né, em vista do que vinha se desenhando o cenário em relação aí à possibilidade de acordos múltiplos com diversos países, né? Estávamos caminhando aí para um cessar-fogo, digamos, né, entre os Estados Unidos e outros países importantes ao que tange a economia global. Mas, né, tivemos aí desde o final de semana, né, posts feitos por parte de Donald Trump, voltando, né, àquela estaca em que estávamos anteriormente, né, aquela tensão aí sobre a relação das tarifas, né, e como seria o posicionamento dos países que estão atualmente tentando um acordo, né, possível. No cenário, pessoal, como um todo, a economia dos Estados Unidos tem se mantido estável, né, como cita aqui na matéria, o emprego está saudável e a inflação permanece controlada. E aí a gente volta, né, naquele dilema em relação ao Federal Reserve, em relação à cautela, né, em relação a essas tarifas. Então, apesar aí da pressão de Donald Trump para reduzir as taxas, né, temos Jerome Powell, né, segurando aí a caneta, basicamente, né, analisando com uma maior cautela novos dados econômicos para justamente decidirem aí no conselho a possibilidade de redução ou não na taxa de juros. Beleza, pessoal? Vindo pro Bitcoin não foi diferente, acabou seguindo aí a manada, as três principais bolsas. Temos uma correlação muito forte, né, com as bolsas americanas. No diário tivemos um recuo aí de aproximadamente 0,87%. Neste momento, para nós aqui, ó, preço a mercado 107.591 dólares. Então vamos ver o que a gente analisou
na última análise, aí já no sábado de madrugada, e quais são as perspectivas de movimentação do preço já pela madrugada agora de terça até a nova análise de amanhã, no dia 8. Então, pessoal, basicamente nós estávamos aqui na proximidade desta região, aqui próximo aí dos 109.900, aliás, 107.900, 107.800, e colocamos aí algumas condições importantes, né? O cenário já não vinha de forma tão positiva, né, pessoal? Tanto no gráfico como no cenário macroeconômico, essa relação das tarifas vem pegando bastante em relação ao mercado de renda variável. A gente basicamente fez aí uma observação muito clara em relação à questão da formação, né, desse topo triplo aqui na região dos 110.560, e evidentemente a gente ficou um pouco mais cético, né, pessoal, em relação aí à busca por níveis superiores, né, uma retomada mais incisiva por parte dos compradores. Porém, como a nossa última análise, né, foi no sábado aí de madrugada e só voltaríamos hoje à noite, né, no caso aí dia 7, pessoal, tive que colocar algumas condições importantes em vista de que teríamos aí aproximadamente 48 horas, né, até a nova análise. Então, foi colocado uma possibilidade de rompimento, né, pessoal, aqui dessa marcação, que inclusive foi enfatizado que nós iríamos, né, remover em vista, né, pessoal, das os múltiplos rompimentos aí, ambos os sentidos, tá? Seja para os compradores, seja para os vendedores, já não fazia muito sentido, mas, né, optei em fazer a remoção no dia de hoje para explicar aí a movimentação que aconteceu. Então tivemos, né, de fato, uma tentativa por parte dos compradores, né? Basicamente foi se concretizar aí o eventual rompimento somente no fechamento do candlestick às 9 da noite. Tivemos aí, né, prevalência de volume comprador, inclusive engolfando aqui o candlestick que abriu à 1 da tarde. Porém, nem foi suficiente para a gente conseguir aí uma busca, né, pela região mais forte, né, a nossa resistência primária ali na região dos 110.560 aproximadamente. Tivemos novamente a retração do preço, né, analisando aí, como eu mencionei de forma macro, pelo gráfico e pelo cenário, contexto, né, econômico atual, a gente vem com bastante cautela aí, pessoal, principalmente nos próximos dias, porque poderemos ter aí novas surpresas ou até mesmo retaliações por países que estão na mesa de negociação neste momento com os Estados Unidos, e é óbvio que isso pode trazer ruído, então todo cuidado é pouco. E o que que a gente percebe aqui, né, pessoal, daqui em diante? O primeiro passo é fazer a remoção aqui dessa referência que estávamos utilizando, né, anteriormente como a banda superior do canal, uma resistência diagonal, posteriormente acabou aí se transformando em um suporte, mas em vista aí dos acontecimentos, a gente já não vê mais valor aí, né, como uma referência importante. A gente basicamente remove essa marcação e a gente percebe aí, pessoal, no tempo gráfico de 4 horas, vem prevalecendo volume vendedor, né? Temos o preço trabalhando abaixo da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. No diário, pessoal, a gente percebe a prevalência de volume vendedor, inclusive quando a gente analisa no domingo, né, supera, pessoal, o volume de venda em relação ao volume de compra. Então são pontos negativos, né? A gente já tinha observado aí um cenário um pouco mais desafiador por parte dos compradores. A gente percebe aí, ó, uma nova tentativa de manutenção dos compradores em relação à média de 20 períodos aqui no tempo gráfico diário, pessoal. Pela proximidade do preço, muito cuidado nesse sentido, tá? Não me deixa com boas expectativas em relação à manutenção do preço acima dessa média. Pode ser que
tenhamos a busca por níveis inferiores, né? Talvez pelo meu conservadorismo, pessoal, em relação à análise do gráfico, eu colocaria aí a região de suporte mais forte, a proximidade dos 105,200, tá? Basicamente, faz alusão à mínima desse candlestick aqui na quarta-feira, né? Tecnicamente, temos um bom volume comprador aqui, pessoal, e é um candlestick com padrão de força, então vejo uma grande possibilidade, né, de uma reação por parte dos compradores e é óbvio, né, que a gente vai precisar de boas evidências aqui justamente, né, para almejarmos aí uma recuperação do preço ou uma ascendência, uma movimentação em blocos. Então vai depender muito, né, obviamente, concretizando a possibilidade de proximidade deste nível. É óbvio, pessoal, que a gente pode ter, né, uma eventual bateção de cabeça aí na proximidade da média de 20 períodos no diário, mas, né, eu estou um pouco cético, né, acredito que não seja tão interessante a gente utilizar aí como referência forte, né, como uma possibilidade de reação mais incisiva por parte dos compradores. E é óbvio que você precisa estar ciente, né, inclusive quando a gente analisa, né, a estrutura de preço atual aqui do Bitcoin. Então, a questão desse topo triplo aqui, pessoal, acaba sendo um ponto bastante interessante ser analisado. A gente sabe que, né, até mesmo com a formação de um topo duplo, né, os compradores tendem, né, a se ausentar, pessoal, aqui na movimentação do preço, né? Isso pode induzir os vendedores a continuarem agredindo, né, buscando níveis inferiores. Então, todo cuidado é pouco para quem está pensando em adentrar no mercado. Por agora, estamos, né, em tempos de incerteza. Infelizmente, né, a gente havia um cenário bastante positivo, mas essa questão tarifária voltou fortemente, né? Essa questão dos países, que estão aí tentando adentrar no BRICS poderão ser retaliados com tarifas adicionais, também acaba jogando, né, água no chope, enfim, é um momento de cautela, né? Às vezes mais observação, né, esperar o cenário voltar a ser favorável, né, principalmente com condicionantes, né, positivas aqui no gráfico para a gente. Então, é um momento de oportunidade, né, de você buscar aí um entendimento, né, você que está começando agora, não tem tanta compreensão na análise gráfica, talvez seja um momento aí para você estudar o comportamento do preço, enfim, e observar que temos, né, uma forte correlação aos eventos externos, né, que acontecem na economia global, né, justamente, né, com a movimentação do preço aqui no gráfico de velas. Então acho que basicamente é isso, pessoal. O cenário ele muda pouco aqui para a gente em relação às referências, né? A gente vai manter os suportes, as resistências, né? A estrutura teve aí poucas alterações, né? Quando a gente pega, né, uma análise mais periférica, né? O mercado é o que parece meio consolidado, né? Um pouco mais lateral, digamos, né? Uma coisa um pouco mais embaraçada, né? Analisando aqui para nós no semanal, a gente percebe, né, nas duas últimas semanas, temos aí, pessoal, um volume comprador prevalecendo, porém inferior aí, pessoal, as últimas 4 semanas, né, em relação ao volume de venda. Então, os vendedores atuando aí, né, de forma mais contundente, enfim. Todo o cuidado é pouco, né? A média de 20 períodos na semana bastante distante aí do atual preço a mercado, né? São quase aproximadamente aí 8 mil pontos, né, de range, de diferença. O preço sempre busca, né, pessoal, a média, então é um ponto a ser analisado também. Enfim, acho que todo um contexto, pelo menos para até a nova análise de amanhã,
foi passado para vocês. Muito cuidado aí, como eu mencionei. E vamos ver, né, se de fato a gente vai ter uma reação aqui na média de 20 períodos, isso no tempo gráfico diário, a proximidade dos 107,300. Eu, particularmente, não estou confortável, tá, pessoal, em ver aqui uma reação incisiva por parte dos compradores. Eu, creio em uma possibilidade da gente perder essa média e vir buscar níveis inferiores, e a partir daqui a gente vai colher, as evidências condicionantes e torcer para que tenhamos, boas notícias, e que isso possa refletir diretamente aqui na movimentação do preço. Então, basicamente é isso, né? O cenário se mantém bastante desafiador, tá? Acredito plenamente, pessoal, que ainda poderemos buscar a renovação do topo histórico ainda esse ano. É óbvio que a gente precisa aí de um cenário externo favorável, né? Acordos sendo fechados. Enfim, acho que isso tudo impacta, mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai acompanhando aí dia após dia, sem atropelar os processos, né? Colhendo aí todas essas informações que sejam relevantes, né? Que é o nosso objetivo para, né, transmitirmos para análise aqui no gráfico e, consequentemente, a tentativa de antecipar a possibilidade de movimentação do preço que vai gerar oportunidade para você, né? Seja para você adentrar no mercado, compor sua carteira ou até mesmo fazer operações em derivativos. Beleza, pessoal? Então é isso. Esses são os pontos que você deverá acompanhar aí com uma maior ênfase, tá? As marcações são essas, e vamos dar uma olhadinha no livro de ofertas, ver se a gente identifica alguma alteração contundente que possa ser anexada aqui juntamente ao gráfico, tá? Então, pessoal, pelo lado dos compradores, a gente vê aí uma certa acumulação na proximidade ao preço a mercado, o que é natural. A gente não vai considerar esses lotes na região do 107, pessoal. A gente tem quase 8 milhões de dólares posicionados, já seria um pouco mais abaixo aqui da média de 20 períodos, então pode acontecer eventualmente de buscarmos a região do 107, evidentemente perdendo a média, e pode acontecer um eventual pullback, e aí depois, quem sabe aí pelo cenário macro, buscar níveis mais abaixo. Então, toda cautela em relação a esse nível, região dos 106, a gente tem quase 9 milhões de dólares, posicionados. Também são regiões aí, pessoal, de milhar. É bastante comum a gente ter acumulação de lotes a estes níveis, tá? E aí já se aproxima da nossa região marcada aqui na proximidade dos 105,200, que de fato faz mais sentido, né? Uma reação mais incisiva, e é óbvio, né, pessoal, que na ausência de volume comprador, né, ou candlestick com padrão de força, a gente vai buscar níveis inferiores, tá? Mas vamos por partes, né? Vamos analisar o comportamento primeiro nesses principais pontos, níveis de preço que foram compartilhados. E aí mais para baixo a gente vê um livro totalmente pulverizado. Acho que para esse momento não faz sentido. E pelo lado dos vendedores, pessoal, a gente percebe um livro bem diluído, porém com uma ressalva aqui, ó, na região dos 110 mil dólares. Tá? A gente tem quase 37 milhões e meio de dólares posicionados. Então, uma barreira bastante grande, pessoal. Fazendo inclusive aqui, ó, alusão a este nível, que faz sentido, tá, pessoal? Querendo ou não, aqui a gente tem a região de mínima desse candlestick, região de máxima desse, região de fechamento desse, região de fechamento desse e região de máxima desse, ou seja, temos múltiplos encontros aí, né, seja na abertura, no fechamento, na máxima e na mínima do preço, ao mesmo nível de preço, na proximidade dos 110. Então,
A barreira se intensifica, né, justamente pela proximidade do topo triplo também, o que é um péssimo sinal para nós que estamos buscando aí novamente a proximidade do topo histórico. E posteriormente temos mais lotes posicionados no topo triplo, quase 8 milhões de dólares, região dos 111 mil mais quase 19 milhões de dólares. Então, a gente vê aí bastante lote posicionado, pessoal, a partir dos 110 mil até os 111, o que dificulta, né, a busca por níveis superiores, né? Para que o preço continue aí a sua busca pelo topo histórico ou até mesmo a renovação, é necessário, né, remover essa barreira que nada mais é do que consumir esses lotes ou comprar, colocar o dinheiro na mesa, e é muito dinheiro. Então, fica aí este adendo, né, essa observação para vocês. Eu acho que é isso, pessoal. Vamos acompanhar aí juntamente. Acho que o cenário de hoje para amanhã foi passado para vocês. Importantíssimo acompanhar gráfico e fluxo, né, para você entender a dinâmica do preço, como é que funciona, né, essa a movimentação, e a gente vai retornar amanhã para identificar aí o que que rolou e darmos, né, continuidade nos trabalhos aqui no canal. Fechado, pessoal? Então é isso. Desejo a você uma excelente semana, né, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã.